Olá, amigos! Estou de volta para trazer para você um tema extra. Vamos responder hoje a pergunta de alguns dos nossos estudantes. O nome Jeová veio de onde? Ele está na Bíblia? E por que foi retirado da Bíblia? Eu te conto tudo agora, com base na Bíblia e na história. Esse estudo exige muita atenção, porque vamos falar de um assunto bíblico que aparentemente não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, então qual é a fonte de pesquisa? Será que há verdade nesse assunto ou é apenas especulação? Mas afinal, qual é o nome do Pai? Com que nome ele assina? Primeira coisa que iremos aprender hoje: Deus não é um nome, Deus é um título. Assim como uma profissão, por exemplo. O professor é um título, mas esse professor tem um nome, Professor Ricardo, por exemplo. Assim é Deus. Deus é um título, mas e qual é o seu nome? Vamos saber agora. Esse é um assunto um tanto controverso, porque em nossa Bíblia atual não encontramos mais o nome de Deus. Foi retirado da Bíblia. E isso não é de agora, foi há milhares de anos atrás. Então, como podemos mostrar o nome de Deus se não está na Bíblia? Vamos analisar com a ajuda de fontes seguras e verdadeiras. Por exemplo, nós vamos contar com o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo e pastor adventista. Vamos ver também fontes de sites seguros e também algumas bíblias antigas, como base para o nosso estudo. O próprio Jesus nos deu a certeza que o seu Pai, claro, tem um nome. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Note isso. Santificado seja o teu nome. Mas, que nome? Vamos começar com algumas referências bíblicas, onde ficou apenas um título ao invés do nome do Pai. Por exemplo, vamos ver o que está escrito em Salmos 83, verso 18, na edição Nova Almeida Atualizada. Diz assim: então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 83, verso 18. Repetindo, a última parte. Cujo nome é Senhor. Isso na edição, nova edição Almeida Atualizada. Agora veja esse mesmo verso na edição Almeida Revista e Corrigida de 1969. O texto diz assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Portanto, amigos, foi retirado o nome Jeová das novas edições e substituído por Senhor. Vejamos outro exemplo em Isaías 12, verso 2. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Agora veja na edição Almeida Revista e Corrigida de 1969. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força.
Isaías 12, verso 2. Vamos estudar dois nomes, Senhor e Jeová. Santo e tremendo é este santo nome. Salmos 111, verso 9. O nome de Deus é tão sagrado que quem blasfemasse desse nome seria morto, como afirma em Levíticos 24, verso 16. Diz assim: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Blasfemando contra o nome do Senhor será morto. Levíticos 24, verso 16. E que nome é esse? Claro, existem vários nomes pelos quais chamamos Deus o Pai, mas um se destaca, ou seja, o nome que ele assina. Esse nome em hebraico chama-se Yahweh. YHWH. É o conjunto de 4 letras que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. Aqui está o alfabeto hebraico. E aqui estão as 4 letras do nome de Deus, escritas da direita para a esquerda. Aqui está o Iod, esse é o Rei, o Vav e novamente o Rei. Esse nome significa o verbo ser ou existo. Veja mais detalhes com o Dr. Rodrigo Silva. Embora o Deus de Israel se apresente com vários títulos ou vários nomes no texto bíblico, o seu nome principal, ou aquele com o qual ele, digamos assim, assina o seu pacto com o povo hebreu, é aquele composto de 4 consoantes hebraicas, a saber, Yud, Rei, Vav e Rei, que na tradução é a transliteração que alguns vertem como Jeová, ou Yahweh, ou ainda Javé. Com base na conjugação do verbo ser e estar em hebraico, somada à inferência de Êxodo 3, verso 14, acredita-se que esse nome signifique algo como aquele que é por si mesmo, que não existe derivado de outro, ou seja, um Deus ativo, que é, que era e que sempre será. Então note, o arqueólogo Rodrigo Silva afirma que o nome do Pai é formado por 4 consoantes hebraicas e que esse nome significa ser, sou e serei, confirmando com o que diz em Êxodo 3:14. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, ele, usando a primeira pessoa do mesmo verbo ser, responde: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Por ser uma palavra hebraica, Yahweh não aparece nem na Bíblia escrita em aramaico e nem nos livros escritos em grego. Agora, uma prova de que o nome de Deus é Yahweh, veja o que diz esse versículo aqui na Bíblia Sagrada, onde está escrito: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6, verso 27. Então, o nome do Pai seria colocado no nome dos israelitas. Vamos trazer um exemplo bem próximo de nós. O primeiro-ministro da Justiça de Israel, Benjamin Netanyahu, esse é o seu nome. Claro que isso não significa que apenas essa pronúncia Yahweh está correta. Veja mais detalhes com o Dr. Rodrigo Silva. É que muitas vezes os israelitas e outros povos semíticos costumavam acrescentar o nome de seu Deus a nomes próprios. E assim temos o nome de Deus grafado de forma diferente, como Iô, Iá, Ierô, Yahu. Por exemplo, no nome Josias, Yoshiahu, Joel, Ioel, Josué e Yehoshua, Ezequias e Ezequiahu, ou Ezequia e outros. Os judeus
tinham maior reverência ao pronunciar o nome de Deus. Eles tinham medo de errar na pronúncia e blasfemar do seu nome. Para evitar isso, na época do Talmud, já estava proibido pronunciar o nome de Deus, temendo vir a blasfemar do seu nome, porque a consequência era pena de morte. Levítico 24, versículo 17. Aliás, 16. Para não acontecer isso, eles substituíram o tetragrama Ialro pela palavra Kyrios, ou Senhor, correspondente ao termo bíblico Adonai, que tem o mesmo significado. Então preste bem atenção. Veja mais detalhes com o Dr. Rodrigo Silva com relação a essa mudança do nome Ialro para Adonai, ou Senhor. Existe uma antiga tradição judaica exposta na Mishnah, especialmente na Halahá, segundo a qual os judeus em sua sinagoga evitavam pronunciar o nome sagrado de Deus e em seu lugar diziam Adonai, que quer dizer o Senhor, ou ainda Hashem, que quer dizer o nome em hebraico. Isto eles faziam sem designar nenhuma pronúncia original do nome de Deus. O problema, no entanto, com essa informação é que ela admite algumas exceções onde o nome de Deus poderia ser mencionado, ou melhor, cantado liturgicamente em algumas circunstâncias, como por exemplo, na bênção sacerdotal dada no dia da expiação. Outro problema é saber ao certo a partir de quando os judeus começaram esta prática de substituir o nome sagrado de Deus e que implicações isto teria no texto bíblico, naquele texto que eles liam, e também na teologia cristã que surgiu em meio a tudo isso. Filão de Alexandria diz que havia inclusive uma placa de ouro em forma de sino e que esta trazia as letras sagradas encravadas nela com o nome de Deus ali escrito. A ideia era de que apenas aqueles devidamente purificados e situados no lugar santo poderiam estar aptos a pronunciar este sagrado nome. Porém, fora deste ambiente, a menção do nome deveria ser substituída por Adonai. Então, Adonai significa Senhor, e onde aparece no tetragrama com o nome do Pai, os judeus substituíram pelo Senhor durante os séculos 3 e 2 a.C. A pronúncia do tetragrama passou a ser evitada, sendo substituída por Adonai, meu Senhor. E aí, como afirmou Rodrigo Silva, há problemas com isso. E o maior problema é apagar da história o nome do Deus de Israel. Você, por exemplo, desde quando você sabe ou sabia que Ialro é o nome do Pai? Detalhes. A certeza que temos é que o nome de Deus é escrito com essas 4 consoantes, mas quanto à sua pronúncia, a transliteração, o assunto é controverso. Agora, o difícil é saber se o original do Novo Testamento que se perdeu seguia o padrão judaico mais antigo e escrevia o nome de Deus com letras hebraicas e só depois mudaram para Kyrios nas cópias, ou se os textos já estavam como os temos hoje. Ou seja, quando, por exemplo, João diz no Apocalipse 22, verso 6, o Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, etc. Ele realmente escreveu a palavra Senhor, ou em seu lugar estaria Yahweh, o Deus dos espíritos dos profetas? As opiniões, como eu disse, divergem nesse sentido. E, novamente, como eu falei, a falta de manuscritos que apoiem uma ou outra hipótese faz com que tudo fique no campo da especulação e do silêncio. Só para você ter uma noção, hoje nós temos catalogados mais de 5.800 manuscritos do Novo Testamento, fora as citações dos pais da igreja mais antigas e também as traduções que temos em copta, latim, etc. E em nenhum desses textos
o nome de Deus aparece escrito de outra forma, senão expresso pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Por conta da mudança do nome Yahweh para Adonai ou Senhor, temos problemas. Veja esse verso de Jeremias 16, verso 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias 16, verso 21. Veja o problema. Desde quando Senhor é nome próprio? Veja no dicionário Aurélio o significado de Senhor. Substantivo masculino, proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território ou objeto. Aquele que tinha autoridade feudal sobre certas pessoas ou propriedades. Pessoa nobre, de alta consideração. Então, Senhor é um título de respeito, porém, não substitui o nome de Deus. E então, é errado chamar Senhor Deus? Rodrigo Silva responde. Posso ser honesto com você? Eu, sinceramente, com base em tudo isto que disse, não concordo com os rabinos de que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão signifique uma proibição cabal de pronunciar o nome de Deus. Contudo, considerando que no tempo de Cristo havia o costume de evitar pronunciar o nome de Deus de forma desajeitada para manter a sacralidade do nome, e Jesus nunca objetou a isto, fico cá pensando se talvez não seria este o melhor caminho, e nesse aspecto as versões modernas da Bíblia estariam corretas em inverter o nome pela palavra Senhor. Ademais, qual seria a pronúncia correta? É verdade que o nome distintivo de Deus é traduzido algumas vezes como Yahvé, Yahweh, Javé, Jeová, representado pelas 4 letras gregas do tetragrama sagrado. Mas também sei que, na falta de uma certeza quanto à pronúncia original do nome, podemos usar qualquer uma das opções, desde que o façamos com respeito e reverência pelo nome de Deus. Então, preste bem atenção. Yahweh foi substituído por Adonai, que significa Senhor. E o nome Jeová veio de onde? Você vai saber agora. Os pontos vocálicos hebraicos de Adonai foram adicionados ao nome de Deus pelos judeus. Veja como ficou. Essas são as consoantes que compõem o nome do Pai. Y, H, W, H. Aqui está o nome Adonai. A letra A é substituída pelo E. Juntaram essas 3 vogais às consoantes do nome Yahweh e ficou Yehová. Yehová. Mais tarde, o Y foi substituído pela letra J. Daí nasceu o nome Jeová. Mas entenda, os maçoretas fizeram aqui apenas uma manobra para que o nome tivesse uma melhor pronúncia, Jeová. Mas também não significa dizer que esse é o nome do Pai. Como você pode ver nesse destaque, o nome fica lido como Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Só isto. Então note, onde você vê na Bíblia a palavra Senhor em negrito e com letras maiúsculas, está substituindo o nome Yahweh. Mas afinal, como vou me dirigir a Deus, o Pai, depois dessa descoberta impressionante? Uma coisa que me deixa maravilhado no Deus de Israel é que ele, além de ser Deus, é também Pai. E como Pai, ele me entende.
Ele me dá toda a intimidade de me dirigir a Ele como filho, mas claro, com muita honra e com muita reverência. Foi isso o que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Disse Ele: e vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Mateus 6, versículo 9. Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos, diz o próprio Deus. Ele diz assim: o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Apocalipse 21, verso 7. Como filho, eu posso me dirigir a ele chamando-o de Pai, como ensinou Jesus na oração do Pai Nosso. Posso chamá-lo também de meu Deus, como Jesus o chamou lá na cruz do Calvário. E também, como Senhor é um título que significa respeito, eu também posso chamá-lo de Senhor meu Deus. Eu sei que a Bíblia se refere a Deus por muitos títulos, e você conhece alguns deles que, aliás, foram mencionados nesse programa. A prova maior disso está em Apocalipse capítulo 11, verso 5. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor, de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Assim, não é errado usar o nome Senhor para referir-se a Deus. A própria Bíblia o faz. O próprio Cristo na cruz do Calvário não chamou a Deus pelo tetragrama sagrado, Yahweh. Antes disse Elahi, Elahi, que quer dizer meu Deus, meu Deus. Acima de tudo, o cristão verdadeiro, que é filho de Deus, imitará a Jesus, chamando a Deus de Pai, uma maneira íntima, respeitosa e com reverência. Este é o resumo do que poderíamos dizer a respeito do nome sagrado de Deus. Que o Deus em algo te abençoe. Até lá!